Amados, vamos dar continuidade à leitura da carta de Paulo aos Efésios, hoje o último capítulo. Vamos tentar terminá-lo todinho, aprender o máximo. Então, nesse instante, se achegue aí, pegue a sua Bíblia, reúna os que estiverem perto de você e vamos deixar esse legado dentro das nossas casas, né? A leitura prática da palavra diariamente, fazendo algumas aplicações para a saúde do nosso ser. Então, ore e peça a Deus para falar contigo poderosamente. Ontem, Paulo encerra o capítulo 5, né, falando da relação entre marido e mulher, que era uma relação difícil para aqueles dias para a mulher, em função do contexto, né? E aí ele entra no capítulo 6 da relação de filhos e pais, que também não era uma relação fácil. Se você for olhar alguns autores, como por exemplo William Barclay, quando ele comenta isso, ele fala que o pai aqui tinha uma autoridade sobre o filho a tal ponto de abandonar o filho. Naqueles dias nasciam muitas mulheres no Império Romano, dava-se o direito até de o pai falar assim, não, se ele levantasse o filho, ele acolhia, senão ele descartava o filho, principalmente se fosse mulher. Então era uma situação muito difícil. Então ele vem, Paulo inicia o capítulo 6 dizendo, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Sim, era o primeiro de muitos. Então havia a responsabilidade do filho de honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe não era ser leal ao pai, não só com palavras, fazendo, sendo, dignificando o pai. E hoje nós chegamos em Cristo Jesus, nós temos a mesma função. Assim como eu honro a Deus e respeito a Deus, eu também respeito o meu pai, honro o meu pai e tento a cada dia crescer, sendo um bom filho, conforme o Evangelho nos diz, né? Mas aí ele diz para os pais também, né? Qual a finalidade desse primeiro mandamento? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, então, não é por se você honrar, você vai viver 100 anos, 90 anos. Não. Eu não posso usar esse texto literalmente, porque muitos filhos são obedientes e morrem cedo. Jesus era um filho obediente, ele morreu com 33 anos. Você vê um cara igual Paulo, era obediente, mas morreu novo. Mas é a questão de viver bem no chão da terra, viver em paz, pacificado. Filhos que honram pai e mãe, que obedecem pai e mãe, eles se envolvem menos em encrenca neste mundo. Verso 4, e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira. Sim, não desalente, não desanime seu filho, não use autoridade excessiva sobre o seu filho, caminhe com seu filho, ame seu filho, mas criai o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor. Traga o seu filho para a presença de Deus e ensine para ele os valores do Evangelho. É o melhor legado, é a melhor herança que um pai deixa para os filhos, é Jesus plantado no coração, é a semente. Verso 5, quanto a vós outros servos, que são os escravos, né? Nesse tempo tinha os escravos e os donos dos escravos, aqui Paulo chama de senhor. Então aos escravos, aos servos, hoje o termo grego é doulos, mesmo escravos, o mais próximo de nós hoje é vamos colocar um empregado, né? Um funcionários, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, aqui no chão dessa terra, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como que servindo a Cristo. Então não faça nada escondido, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então eu vou servir de todo o meu coração como ao Senhor, não é só porque meu patrão está me vendo que eu vou trabalhar. Quando ele não estiver presente, eu vou cumprir minha obrigação da mesma forma. É isso que Paulo está pedindo. Servindo de boa vontade, verso 7, como ao Senhor e não como a homens. Certos, funcionários, empregados, escravos, de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer seja livre, todos são assim. E vós, senhores, patrões, donos dos escravos, né? De igual modo, procedei para com eles. Então, ele diz assim, trabalhe com justiça. Olha, agora vamos lá. Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor Deus, tanto dos escravos quanto os seus, dos patrões, né, como vosso, está nos céus. E que para com ele, o Senhor Deus, não há acepção de pessoas.
Então, temporariamente, você é patrão, mas pode ser que amanhã você vire um escravo, e o seu escravo que hoje é escravo, amanhã pode ser um patrão. A vida é assim. Então, no chão da terra, sempre use de justiça, não ameace, trate todo mundo com equidade, com igualdade. Não pague os seus funcionários como se aquilo fosse uma esmola. Não, ele é digno disso, né? E aí, Paulo encerra essa parte e inicia o verso 10 dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, amados, eu vivo a minha vida comunitariamente, em casa, no trabalho, da melhor forma, com dignidade, com justiça. E quanto ao mais, Paulo pede para mim e você, nos embates da vida, nas dores, nas dificuldades que tem, nos fortalecermos no Senhor, em Deus, na leitura, aqui buscando, e na força do poder de Deus, trazendo sobre si essa consciência de que você está protegido e guardado em Cristo Jesus. Aí ele diz no verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra sangue e a carne, e nossa luta é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aí eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe. Esse texto, verso 12 e verso 13, ele tem um paralelo muito importante com o texto de Jesus lá em Lucas, quando ele fala, lá em Lucas, parece que Lucas 11, depois vocês conferem lá. Porque essa palavra armadura aqui, panóplia, só vai aparecer aqui nesse texto e lá em Lucas. E o texto lá é quando Jesus diz que o valente, lá o texto lá chama-se de diabo, Satanás, ele tem a sua casa em ordem, ele está guardando os seus, ele protege os seus e guarda, ele aprisiona as pessoas ali. Aí Jesus diz o texto, sobrevindo porém o mais valente, e lá o termo diz-se o mais valente a Jesus, né? Ele vence o diabo, né? Tira-lhe a armadura, panóplia, e divide todos os seus despojos. Ou seja, amados, nos dá a entender que Jesus venceu, destruiu o maligno, tirou a armadura dele e dividiu os despojos. Só que essa armadura aparece aqui. Ou seja, porque se eu não tiver essa consciência de que o inimigo, o diabo, já foi vencido, que Jesus já o despojou na cruz, eu não consigo sadiamente vencer as batalhas de cada dia. Aí vai gerar essa luta ferrenha entre o bem e o mal, entre Jesus e o diabo, e vai gerar essa batalha espiritual adoetia, neurótica, paranoica, às vezes em muitos guetos, em muitos grupos religiosos. Como se no mundo não existisse uma dicotomia, Deus de um lado, o diabo do outro. Não existe isso não, amados. O diabo já foi vencido. A palavra diz que Jesus arranca-lhe a armadura e vence. É por isso que ele diz, para poderes ficar firmes contra os principados e potestades. São aqueles príncipes aqueles tiranos malignos no mundo espiritual, que se autonomeiam, que se dizem príncipes e manipulam. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. São aqueles que são estrategistas, contra as forças espirituais do mal, as forças de combate nas regiões celestes, nos ares, em todos os cantos. Sim, eu tenho que entender que a minha luta é contra eles, não é contra sangue e carne. Sangue, aima, carne, sarx, ou seja, aima, kai, sarca. A minha luta não é no nível da carne, não é odiando o irmão, brigando com o irmão, não é vingando com as próprias mãos, não é odiando, não é desprezando, não. Essas lutas são armas do inimigo que querem colocar dentro de nós esses desejos malignos. Ou seja, amados, Paulo vai trabalhar aqui comigo aquilo que o Evangelho nos ensina desde sempre. Só protegido com essa armadura de Deus, essa panóplia tutel,
é que eu consigo suportar o dia mau, resistir no dia mau. Por isso que ele começa dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. É em Deus que eu venço as agonias, as durezas. É em Deus que eu consigo, às vezes, de vez em quando, levantar da cama. Porque tem dias que nem isso a gente quer. São dias difíceis, sombrios, cinzentos. São os dias que a gente não consegue nem perdoar. A gente tem que fazer um esforço em Deus todos os dias para amar, para servir o amor. Então, isso aqui não é para gerar uma paranoia, não. Você vê que o que Paulo está usando aqui é justamente isso. No verso 14 ele vai dizer: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, ele está usando aqui toda a indumentária de um soldado romano. Só que um soldado romano comum não usava panóplia, era uma outra armadura, eleikos. Quem usava a panóplia era só a classe mais alta do império, e eles iam em nome do império levando o brasão do império, e se um deles era ferido, era como se o imperador fosse ferido. Então Paulo está dizendo para mim que Jesus colocou sobre nós o brasão de Deus. E eu pergunto: tem alguma arma aqui, tem alguma armadura aqui em mim, de ferro, de aço? Não tem, amados. O que tem sobre mim é o sangue dele sobre a minha vida, o Espírito em mim, como está lá em Apocalipse 5. Onde nesses dias de angústia na terra, em que os humanos buscam a morte, aqueles que têm o selo de Deus, que é o Espírito de Deus em nós, não serão atingidos, serão guardados, porque têm a mente em Cristo. Paulo só está usando os recursos da época dele, de um soldado de uma batalha, mas quem usava a panóplia era a linha de frente, era a classe alta, eram os generais. Ou seja, eu sou de Deus. É por isso que ele usa essas figuras, cingindo-vos com a verdade. Ou seja, amados, cingir, vestir-se com a verdade. Mais uma vez, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. A verdade é a marca do Evangelho de Jesus. Nossa, não ponha os pés no chão da mentira, fuja. E ele diz mais: vestindo-vos da couraça. Olha a palavra couraça, está vendo? Ao mesmo texto, você está, couraça de aço, está aqui, ó, vestido, protegido contra os dardos inflamados do maligno. Não vem. Qual a arma que eu vou colocar aqui em mim agora? Eu vou pegar isso literalmente? Não, amados. Cubra você de amor, de verdade, de justiça, de bondade, de misericórdia. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, as suas botas, os seus sapatos, não tem que ser de ferro, não, é o Evangelho. Ande no Evangelho, firme aqui nesse prumo, não desvie do Evangelho nem para a direita e nem para a esquerda. Aí você vai andar em caminhos firmes, em veredas de justiça, que é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho da paz, não é da guerra, não é da violência, não é da contenda, não é do extremismo. Não é como se eu estivesse lá numa jihad. Isso aqui não é como, essa batalha não é como se eu estivesse lá entre Israel e as colinas de Golã, e bombas de um lado e para o outro, armas de um lado para o outro. Não, amados. Vista com a paz, saia da guerra, embraçando sempre o escudo da fé. Está vendo a palavra escudo? E existia dois tipos, o pavês e o escudo. Então Deus é as duas coisas para você. Deus te protege. E o que tem aqui perto de mim me protegendo? Não, tem aqui dentro é o sangue do Cordeiro na minha vida, na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida sua, na vida daqueles que na história amam o Senhor e andam com o Senhor. Então tem que ter o escudo da fé. É essa fé que me faz vencer no dia mau. É essa fé que me faz passar por cima das minhas emoções, do sentimento de desânimo, de cansaço, de dor, da depressão, da tristeza. É essa fé que me faz andar sobre a terra altaneiramente, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno aqui, que é Satanás.
Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação é a certeza da salvação que eu carrego na minha mente, na minha consciência em Cristo, nesse entendimento meu que agora é iluminado, nesse espírito meu que foi ressuscitado, recebeu luz e caminha com Deus e anda com Deus, amados. Isso é poderoso demais, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Então guarda isso, não deixe ninguém roubar de você essa certeza da salvação. Porque tem muita gente inconstante e que chega nessas igrejas que você, parece que se você fizer algo errado, você perdeu, você errou. Não, amados, nós somos seres caídos. Então para de neuro, vista-se de amor e carregue essa certeza de que você já está sentado nos lugares celestiais com Cristo, de que sua âncora foi arremessada e já penetrou os céus. Carregue na vida essa certeza aqui na mente, na consciência de que você está com Cristo e de que das mãos de Cristo ninguém pode te tirar. Isso é certeza de salvação. E também use a espada do Espírito, tá vendo? Essa palavra aqui, Paulo usa como a espada do Espírito. A espada do Espírito. Entenderam agora? A espada, a palavra é uma arma de defesa, é uma arma de ataque. É com essa palavra, essa espada que sai da boca do Senhor, conforme Apocalipse, é que Cristo julga as nações. Então todo mundo já está julgado pela palavra. Se você nesse instante crê em Cristo, você está salvo. Se você não crê em Cristo, você está em rota de colisão com Deus, com a vida. Está sendo julgado, porque a palavra é que nos dá essa autonomia, essa firmeza. É a palavra que limpa a gente, que purifica a gente. E ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui é Jesus, o verbo que se fez carne. É a palavra com a qual tudo foi criado e gerado. Verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para com isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, grava de novo, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, pregar, como me cumpre fazê-lo. Aí Paulo acrescenta a oração, orando. Então eu ponho toda essa armação, orando em todo o tempo de novo, orando sem cessar, orando em todo o tempo, de joelhos quedados literalmente, nessa loucura do mundo? Não, amados, eu ajoelho quando eu posso ajoelhar. A oração não importa a posição. Nesse tempo a posição de joelhos era mais humilde diante de Deus. Mas quantos que estão agora com problemas e não podem ajoelhar? É a alma sua que tem que se derramar diante de Deus. Seja você deitado, em pé, sentado como eu estou, andando em todo o tempo, trabalhando, você está conectado em oração com o Pai no Espírito. O Evangelho está cheio em você e é conforme o Evangelho que você está tomando decisões sábias. Então Paulo pede para que nós oremos em todo o tempo, uns pelos outros. E aqui Paulo fala, e ore também por mim, Paulo. Ore no Espírito, com o Espírito. Por que ele fala orando no Espírito? Porque é o Espírito de Deus em mim que me ensina a orar como convém. É o Espírito que pega de mim todos os meus anseios, angústias e dores e apresenta diante de Deus e intercede por mim. Então Paulo pede para que nós também oremos por ele. E para que Paulo faz isso? É porque Paulo sabe que ele está na carne, e Paulo não se sentia um superior, um super-homem. Não, amado, deixa que eu ore por vocês, não precisa orarem por mim, não. Paulo sabia das limitações, das angústias, dos espinhos na carne que ele carregava, e ele pede oração pela igreja. Para quê, amados? Para que Paulo carregasse essa ousadia, para que quando Paulo abrisse a boca, a palavra saísse com poder, e o mistério de Deus, Jesus em nós, fosse revelado aos gentios, aos judeus, a todos os povos. E Paulo estava ali agora escrevendo de uma prisão, algemado com guardas do lado dele, mas dizendo que ele era um embaixador em cadeias, embaixador de Cristo na terra. Ele estava ali coberto com a panóplia. Então observe que Paulo tinha a armadura de Deus, mas não impediu Paulo de ir para a cadeia, de passar pelos tribunais da época, e de estar aqui agora escrevendo com cadeias, preso com guardas do lado, lá em Roma.
início do ano 61, para que em Cristo eu seja ousado, intrépido para falar, para pregar, como me cumpre fazer, como cumpre fazer a você. Vamos orar um pouco aqui, nesse instante? Acaba a sua neurose, esse medo do mundo espiritual. Tem gente que acontece qualquer coisa com ele corre para ali, corre para aqui, vai na Umbanda, vai na Quimbanda, vai não sei aonde, vai no rezador, vai no benzedor, vai na tiazinha, vai no céu. Para com isso. Não existe Deus e só há um Deus, e você está no verdadeiro. Então descansa nele e ande com ele, e deixa que Deus te guarde. Ele te remiu, ele te comprou, ele te protege, você está na palma das mãos dele. Se Deus agir sobre sua vida, ninguém pode impedir. Então ore e descanse seu coração agora. Oh Deus, obrigado, ó Pai, por essa palavra. Obrigado porque está escrito e nós tomamos posse. E nós nos alegramos sim, Pai, porque é no Senhor e na força do Teu poder que nós vencemos no dia mau, nos dias difíceis, nos dias que as coisas não acontecem como planejamos. Obrigado, ó Pai, porque de fato Cristo venceu, destruiu o valente, o venceu na cruz, roubou-lhe a armadura, a panóplia, e colocou sobre nós a panóplia, a panóplia de Deus, na qual nós estamos guardados. Sim, Pai, o Senhor nos deu a certeza da salvação, o Senhor nos deu o chão da verdade, o chão do evangelho para andar, o Senhor nos cobriu de justiça, a couraça da justiça, o Senhor nos cingiu com a verdade. Sim, Pai, nós estamos guardados porque temos um escudo da fé, e é com a fé que nós destruímos, Pai, todos os ataques e dardos do maligno, tentando minar-nos e destruir a nossa alegria, a nossa salvação. Obrigado porque pela fé nós andamos altaneiramente no chão dessa terra. Então escuta o meu clamor e o clamor dos teus filhos em oração nesse instante. Oh Deus, e nós queremos colocar diante de ti nossas angústias, dores, nossos medos e frustrações, e te pedir, levanta-nos e fortalece-nos para essa batalha. E eu sei sim, Pai, que essa batalha sim, ainda que sem neurose, sem medo nenhum, eu sei que tem dias que ela é renhida, Pai. É uma batalha que chega no nível físico muitas vezes. Essa é a descrição de Paulo de uma batalha travada numa arena, num coliseu romano. Oh Deus, obrigado nesse instante, porque o Senhor está aqui conosco, e o teu Espírito em nós nos faz andar como vencedores. Então usa as nossas bocas para profetizar esses dias, profetizar a salvação em Cristo na cruz eterna. Obrigado, Deus, obrigado. Abençoe a mim, abençoe os teus filhos nesse instante. Nós oramos gratos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, no verso 21, Paulo encerra: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, que foi o mesmo portador da carta aos Colossenses. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Então, acabe o medo, o que vocês estão sabendo a meu respeito, Tíquico vai falar, e saiba, Deus tem guardado a gente, sempre nos guardará de toda obra maligna, de todo mal. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. E se você ama Cristo com sinceridade, essa graça, essa paz, esse amor, essa fé está instalada no seu coração. E é isso que Paulo deseja para mim e para você. E é isso que eu desejo para você nesse instante, da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.